Olá, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos dando início ao culto desta manhã, hoje ao vivo pelo Facebook, dia 7 de março de 2021. São 9h05. Quero convidar você também a adorar a Deus, a louvar ao Senhor neste momento. Meus irmãos, nós teremos hoje um culto com a participação da irmã e missionária Otília. Nosso irmão Girivânio também estará acompanhando aqui conosco. Em breve eu coloquei os irmãos também aqui na tela, né? Os irmãos para acompanharem também o nosso culto, tá certo? Bem, deixa eu já acompanhar um pouquinho aqui vocês. Deixa eu só confirmar algo, porque para mim está vindo um eco. Eu não sei se para vocês está voltando assim também. Ok, não, é isso. Bem, vamos lá. Os irmãos que eu já visualizo por aqui, já vejo agora conectado, a irmã Nena, irmão Cleto, vejo também o irmão Vélez, João Vélez, a nossa irmã Suzy, irmão Carlos, Lucas Barros, a irmã Elizabeth, irmã Delza, irmã Nádia Vélez, Letícia, Marinha e Ricardo, Cleonice e Rosalinda. Bem, esses são os que eu consigo visualizar. Todos vocês, o nosso bom dia. Tenham paz nos seus corações também. Sintam-se bem entre nós. Quero convidar você neste momento para orarmos, falar com Deus. Feche teus olhos, vamos juntos falar com o Pai. Bendito Deus, Santo e Eterno Senhor, te louvo, te agradeço pelo momento de vida, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos permitido. Agradeço ao Senhor pelo teu imenso amor, agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela minha família, Senhor. Exalto o teu precioso nome, engrandeço a ti, sei que é Deus soberano, Deus majestoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que se importa com os teus filhos, colocando o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Obrigado, exaltado seja o Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Deus, por favor, sê misericordioso, sê clemente conosco. Ajuda-nos. Por favor, peço, Pai, principalmente aqueles que estão internados, passando por esse momento de dor, de enfermidade, com essa crise, essa pandemia. Por favor, Deus, seja com cada um de nós. Peço também, Senhor, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão num momento mais delicado. Tem misericórdia destes também. Fala conosco hoje, através da nossa irmã Otília. Também peço que dê sabedoria a mim, ao Gili, que também estará aqui conosco, principalmente nos recursos, nas ferramentas que temos em mãos, para que possamos transmitir, os irmãos tenham condições de acompanhar, cultuando ao Senhor e nisso glorificar o teu precioso nome. Eu oro com perdão dos meus pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós vamos ter um momento agora de louvor. Eu quero convidar você também a adorar a Deus. Temos 2 cânticos neste início. O primeiro deles, ele diz que Deus é santo. Nós vamos declarar acerca da santidade de Deus e louvar por tudo isso. Na sequência, nós vamos louvar a Deus com o cântico que diz: eu só quero estar onde está, né? Desejar estar na presença de Deus, viver na presença do Senhor. Vamos juntos, ministrados pelos nossos irmãos do louvor, vamos adorar a Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã para louvar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Quero te convidar
declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, Ele é digno de todo louvor e estaremos seguindo sempre o caminho dele. Amém? Vamos louvar! Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação.
é bom podemos cantar, dançar, tocar, independente da arte que nós estamos fazendo, poder dedicar isso ao nosso Deus, uma alegria maior e declarar que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E não há melhor lugar do que estar diante dele, estar diante da presença do nosso Deus. E por isso que eu te convido, vamos louvar a Deus, vamos nos entregar, vamos estar na presença dele, que é onde nós queremos estar. Amém? Vamos louvar. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, Bem, meus irmãos, glória ao nosso Deus, que esse desejo, esse anseio realmente esteja no coração de cada um de nós, estando na certeza de que Deus está conosco. O Emmanuel, Deus conosco, não desejamos, mas estamos na presença do Senhor. Igreja, eu vou colocar neste momento a participação, a presença do nosso irmão Gilivânio, também da missionária Otília. Eles vão poder falar um pouco conosco sobre
missionária, aquilo que Deus tem feito e já fez por meio da vida da irmã missionária Tília, e eles vão ter mais propriedade para falar do assunto do que eu aqui. Deixa eu já trazê-los aqui à tela, para os irmãos poderem vê-los também. Aí está, irmão Gilivânio, nosso irmão Tília. Bom dia a vocês. Quiserem dar uma palavra de saudação à igreja, irmão Tília, primeiramente, fique à vontade para saudar a igreja. A paz de Deus, meus irmãos. É muito bom estar com os irmãos nesta manhã. Que Deus possa realmente falar aos nossos corações. Primeiramente ao meu, é claro. Amém. Gili quer falar algo também?
esses dialetos. Então, sempre trabalhamos com intérpretes. Mas nós vimos a necessidade das crianças. As crianças foram as que mais sofreram no tempo da guerra. Morreram-se no tempo da guerra mais de 60 mil crianças. E então, Deus tocou no meu coração e de outros missionários que estavam comigo para trabalharmos com as crianças e também com os adultos. Em 1997, a Tenda da Esperança chegou em Moçambique com o pastor Sérgio, falecido pastor Sérgio Oliveira. Ele começou o trabalho lá em 1995. E por 2 anos eu não trabalhei com ele, mas em 1997 ele me convidou para trabalharmos juntos. E assim passamos a trabalhar ali em Moçambique até o ano de 2000. Em 2000, ele veio e comentou comigo: Otília, estou pensando em ir para Botsuana. Você quer ir comigo? Eu falei, sim, como já estamos no trabalho, então vamos para Botsuana. Então chegamos em Botsuana em 2000. Trabalhamos em Botsuana com ele até 2005. Depois ele deixou a junta e eu continuei com o trabalho lá. Então Deus me usou ali, mesmo com toda a dificuldade da língua, para também levar o evangelho àquelas pessoas que não conheciam a Jesus. Moçambique é um país da África Central, sul do continente africano. E nesse país, vamos falar um pouco sobre Moçambique, depois eu vou para a Botsuana. Moçambique tem-se várias religiões. Eles se dizem cristãos, mas não são cristãos. O cristianismo é um cristianismo que ainda está um pouco misturado com o sincretismo, misturado com o catolicismo e com outras coisas. E tem cristianismo, catolicismo, islamismo muito forte. E é tão forte que agora, nesta altura da pandemia, na altura que passou um ciclone por Beira e pelo o norte do país, eu soube pela missionária Noêmia que os muçulmanos tomaram as cidades do norte e que as pessoas estão novamente sofrendo e que as pessoas estão novamente tendo que fugir e correr para outros lugares porque estão sofrendo novamente com o islamismo, hinduísmo e outras religiões tradicionais. O país quase todo está cheio de indianos. Eles são os donos do país, são donos em todas as áreas do país, eles estão à frente. E o governo tem aceitado isso. São eles no comércio, estão na religião dele, nas grandes mesquitas, estão em todos os lugares. Os melhores lugares estão as mesquitas. E as nossas igrejas, em Moçambique só temos uma igreja no centro da cidade. As nossas igrejas são mais fora, no lugar onde estão as pessoas mais humildes. Então, com o trabalho da tenda, nós íamos para esses lugares, então, implantando igrejas. E também tínhamos um problema muito sério com a feitiçaria, com as pessoas que... Ele se diz que o cristianismo é do branco. E como eles são negros, como são negros, o cristianismo não era para eles. O cristianismo é das pessoas brancas. E, infelizmente, quem levou o cristianismo para lá foram os portugueses. E os portugueses fizeram com que eles sofressem. Sofreram até 1975, quando, então, houve a independência de Moçambique. Mas, ao entrar a independência, entrou de outra maneira a prisão para o povo, o sofrimento para o povo, com o próprio povo, porque daí entrou a guerra. E a guerra durou muitos anos lá em Moçambique. A estimativa de vida das pessoas lá em África, seja Moçambique e outros países, são 36 anos. Nós aqui no Brasil, com 36 anos, estamos começando a viver. Estamos começando, os jovens estão começando
a se realizar profissionalmente em todas as áreas, mas em Moçambique é o tempo que as pessoas já estão partindo, porque a situação é muito difícil. Com a guerra, a situação foi muito difícil. Eu cheguei a pegar 2 anos da guerra e trabalhava durante o dia, ia para as missões durante o dia para fazer os nossos cultos, para ensinar as crianças, ensinar as mulheres, porque era impossível passar de 5 horas da tarde, 17 horas da tarde, estarmos ali, nesses lugares. E muitas vezes as mulheres que faziam o seu trabalho, a sua machamba, que é o cultivo, pela parte da manhã, no dia do trabalho, elas estavam ali. Se eu marcasse qualquer dia da semana, elas estavam ali, porque era o tempo que elas estavam para louvar a Deus, para ter alegria. E então eu dizia, irmãs, não está atrapalhando o seu trabalho, não está difícil para as irmãs vir? Não, minha irmã. O tempo que nós estamos aqui, nós esquecemos os sofrimentos, nós esquecemos a guerra, nós esquecemos a fome, porque era um tempo muito difícil para eles. Nós temos a falar um pouco sobre as crianças. As crianças, os irmãos, não sei se o pastor já está passando as fotos, mas as crianças é o que mais tem. As crianças é o que mais tem em Moçambique. E no tempo da guerra, mais de 60 mil crianças foram mortas. Mais de... Isto. Então, nós começamos ali o trabalho, e nosso trabalho maior era com as crianças. Estávamos nas igrejas, fora do centro da cidade, no meio do mato mesmo, para levar o Evangelho de Cristo. E ali nós tínhamos muitas pessoas, muitas crianças e muitas pessoas mesmo que estavam para ouvir o Evangelho a qualquer hora do dia. Buscavam em Cristo a fortaleza, buscavam em Cristo a força para poder viver, porque não havia outra maneira para viver. Embora muitos não aceitassem o cristianismo, porque diziam que o cristianismo era a religião dos brancos. E como os brancos haviam judiado deles, haviam feito sofrer também. Então, eles não queriam muito. Mas, graças a Deus, no tempo que nós estávamos lá, trabalhando nas igrejas, trabalhando com a tenda. Na tenda nós trabalhávamos com a evangelização, no trabalho social. Muitas vezes foram grupos enormes do Brasil para nos apoiar. Essa tenda pequena que está aparecendo aqui, eu só pude usá-la depois que o pastor Sérgio deixou, já quase no final do meu tempo lá. Mas nós temos uma foto que vai aparecer aí, que mostra a tenda que cabia dentro, entrava mais de 1.700 pessoas. E assim mesmo, quando chegamos em Moçambique, estava esse grupo muito grande querendo lá fora, dentro do templo, da tenda, e o povo querendo entrar. Então era uma luta muito grande nos portões, porque algumas vezes tínhamos que deixar entrar, porque era demais. O pastor Sérgio de lá dizia, Otília, Otília, não deixa, mas não era possível não deixá-los entrar, porque queriam ouvir a palavra, queriam ter um tempo de paz, um tempo de alegria, porque passavam fome, porque tinham os seus sofrimentos. Vinham para ser atendidos na medicina. O pastor Sérgio, quando trazia médicos daqui do Brasil, quando não havia os médicos do Brasil, o pastor Sérgio era enfermeiro, não era médico, mas ele tinha, o próprio país lhe deu o poder de poder fazer também atendimentos médicos. Em Moçambique, falando da população, falando do sofrimento do povo, está caindo aqui. No país, de cada 10 crianças nascidas vivas, quando nasciam vivas, 7 morriam antes de chegar aos 5 anos. Então, o nosso trabalho com eles era um trabalho forte. Era um trabalho de buscar alimentação, de levar médicos aqui do Brasil para atendê-los, de dar o apoio, de dar o carinho, porque era isso que eles precisavam. Então, muitas vezes eu tinha trabalho no sábado, e sábados tinha em Moçambique, em Maputo, quando eu estava em Maputo, tinha trabalho em 2 lugares, e chegavam-se mais de 100 crianças.
Por quê? Porque levava um suco, levava um pão, levava alguma coisa, e muitas vezes era somente aquilo que eles tinham para comer naquele dia. Depois fomos para Botsuana. E Botsuana é um país considerado rico. É um país que tem minas, minas de diamante, tem minas de ouro. O povo é estudado. O próprio país dá direito aos jovens para poder estudar. E eles estudavam, não precisavam pagar a faculdade, porque tem a faculdade grátis. A única coisa que precisariam fazer era ter boas notas em todo o tempo escolar. Então, alguns não conseguiam. E por não conseguir, também tinham dificuldade para o trabalho. Eu creio que agora o pastor está mostrando a tenda grande. Estava vendo a tenda grande. A tenda grande nós fizemos lá em Moçambique, nos 10 províncias ou 10 estados. Somente não fizemos em uma província, porque o pastor de lá, o pastor não deixou que a tenda entrasse lá. Mas nós íamos lá e continuávamos fazendo esses trabalhos com as crianças, o trabalho com os adultos, o trabalho da medicina, que ia os médicos. Quando não tinha médico, o pastor Sérgio consultava essas pessoas e dava-nos o remédio. Então, eles tinham um costume muito interessante. Eles vinham de muito longe, de muito longe. E o pastor Sérgio, quando estava sozinho, não dava conta de atender todos. Então, atendia poucas pessoas. Mas eles vinham de muito longe, procuravam algum lugar ali ao redor para passar a noite, porque no tempo da guerra era perigoso. Os chamados os bandidos da Renamo vinham, atacavam as pessoas e matavam. Então, eles pediam pouso em alguns lugares ali. Mas eles deixavam o seu lugarzinho marcado com pedrinhas. Com pedrinhas eles marcavam o seu lugar. Então, depois, quando chegava a hora do atendimento, eles estavam ali para ser atendidos. E aqueles que eram atendidos aquele dia, muitas vezes iam para casa e traziam outras pessoas, porque não havia médico, não havia remédio, não havia nada ali. Então, era o caos mesmo, tanto no conhecimento de Deus, na saúde, a alimentação não tinha. Então, era uma situação muito difícil mesmo, ali em Moçambique. E Botsuana, como eu disse, já era um país mais civilizado, um país que tinha mais coisas, então era um país melhor. Mas havia o problema da AIDS, soro positivo. E ali as pessoas não viviam mais de 40 anos. Muito sofrimento nesse tempo. Até hoje ainda existe esse problema. Moçambique todo, há um problema muito sério com AIDS, com as pessoas soropositivas. Moçambique não tem muito tratamento. Botsuana ainda tem algum tratamento, mas Moçambique não tem muito tratamento para isso. Mas eu queria falar um pouco sobre o povo moçambicano. O povo moçambicano é um povo sofrido, com a colonização que tivera a sua independência em 1975. Mais de 60 mil pessoas, e principalmente crianças, morreram nesse tempo. A Guerra Civil durou 15 anos. Terminou em 1992 com o Tratado de Paz, mas um Tratado de Paz que não é realmente um Tratado de Paz. O governo ainda continua nas mãos da Frelimo. O governo ainda continua nas mãos daquele que estão ligados que tem mais poder. E então as pessoas têm sofrido, as pessoas têm passado fome, as pessoas têm passado necessidade. E quando melhora um pouquinho, lá vem o partido Renamo a atacá-los novamente. A guerra, como eu disse, terminou em 1992 com o tratamento de paz, quando o país começou a sua reconstrução. Com a reconstrução, havia as minas. Em toda a terra de Moçambique estava minada, porque a Renamo havia colocado as minas. Então, as pessoas que desejavam voltar, que queriam voltar para casa, muitas vezes pisavam nessas minas. E ao pisar nessas minas, explodiam e eles eram mortos. Então, andar na cidade, você encontrava muitas pessoas sem pernas, sem braços, pedindo esmola porque não tinha trabalho, não tinha nada e o país não podia sustentá-los. O problema
da necessidade de estudos, era muito difícil. Agora, hoje, graças a Deus, isso melhorou. Com o Tratado de Paz, quando o país começou a ser reconstruído, né? 2001 foi uma chuva muito grande. Havia cidade que depois, mais tarde, eu voltei para viver lá, Xai-Xai, que fica na província de Gaza, e província é estado, estado de Gaza, deu uma chuva muito forte, uma inundação muito forte, porque, como eu disse, existem muitos ciclones. Mesmo na altura agora, a missionária Noêmia pede orações, porque eles estão no caminho dos ciclones. E já tiveram dois somente este ano, dois ciclones ali no final do ano, e agora esse ano tiveram um ciclone. Então tem que se proteger, mas as igrejas e todas as coisas que tem, elas foram destruídas por causa do ciclone. Então, aqui em Moçambique, neste ano, em 1991, a chuva foi tão grande que inundou toda a cidade. Por que acontece isso? Porque a cidade está, e o país está mais embaixo, e a África do Sul está em cima. No tempo da chuva, quando chove muito, a África do Sul abre as comportas, que a água é represada, e eles abrem as comportas, e as águas descem todas para Moçambique. Então, há inundações em todos os lugares. Além de toda a miséria, além de todo o sofrimento que eles tiveram com a guerra, quando o país começa a melhorar, existe este problema. Então, vem e inunda. E a Gaza ficou inundada. E havia pessoas que estavam em cima das árvores. E há uma história que eu não sei se os irmãos conseguiram ver nos jornais, de uma senhora que deu à luz em cima de uma árvore. E a criança foi tirada deste lugar. E, graças a Deus, o próprio governo tomou conta dessa criança. E essa criança tem estudos, tem o sustento até completar os 21 anos. Isso foi em 2021, então não deve demorar muito para que ela também tenha todos os estudos, até a faculdade. Algo que é difícil, porque faculdade é muito caro e tudo é muito caro. Então, como eu estava dizendo, com o Tratado da Paz, eles começou a melhorar, começou a ter alimento, a abrir, pessoas do Brasil e de outros lugares entraram lá no país para melhorar o país, porque não tinha nada. Tudo que você ia comprar não tinha. Então, como eu já disse, a nossa alimentação era repolho e folhas de matos. O arroz nós íamos buscar no Zimbábue. A carne, para se queria carne, tínhamos que ir para outro país também. Mas a maioria da população não tinha essa condição. Hoje, graças a Deus, a terra está livre das minas, porque foi tirado. Estiveram lá um grupo do Brasil e de outros lugares que tiraram as minas. Para fazer o trabalho ali, eu sempre trabalhei fora, não na cidade, nós tínhamos que andar em alguns lugares, andar com pessoas do local, porque essas pessoas do local é que sabiam onde tinha as minas. E eles iam à nossa frente, era o nosso escudo. E eles iam e dizia: pisa aonde eu pisar. Não pisa nem para a direita, nem para a esquerda. Pisa aonde eu pisar. Então, aquelas pessoas estavam com suas vidas, pondo as suas vidas em risco para nos proteger, para proteger a missionária, para proteger as pessoas que iam lá levar o evangelho. Porque se ele pisasse em uma bomba, nós íamos poder ver, então nós nos afastaríamos, mas eles perderiam as suas vidas. Então, essa situação foi muito drástica, foi muito difícil por muito tempo. Mas, graças a Deus, hoje já temos a liberdade de andar em todos os lugares. As pessoas que, no tempo da guerra, foram morar na cidade, foram com a expulsão dos portugueses, as casas ficaram, casas excelentes, casas maravilhosas. Mas só que eles estavam ali e não tinha alimentação. Era impossível ter alimentação na cidade, porque eles viviam do cultivo no campo. Então, eles plantavam coisas nas banheiras, tinha as banheiros todos tinham banheira, eles plantavam alguma coisa, algumas sementes na banheira, eles jogavam as coisas da porta, da janela
em cima dos carros que passavam na, cidade, na rua, porque eram pessoas que não estavam acostumadas a viver com isso. Mas nos tempos que tiraram as minas, que acabou a guerra, eles todos voltaram para os seus lugares. Ainda houve algum ou outro lugar que as minas ainda estavam. Havia um problema muito sério. Quando você viajava, você ia pelas estradas e você tinha que desviar das pessoas, porque a maioria delas só andava no caminho. E muitas vezes eu ficava brava e dizia, mas por que esse povo está andando só na estrada? E eu vinha descobrir que eles andavam somente nas estradas porque nas estradas não tinha bombas, não tinha perigo de explodir bombas. Então, eles procuravam andar. Então, nosso trabalho, a nossa vida, a nossa maneira de andar ali tinha que ser uma maneira muito cuidadosa, porque eles queriam fugir das bombas, mas poderiam ser atropelados pelos carros. E como eu estava dizendo, então, hoje, graças a Deus, a terra está livre das minas, que vitimou milhares de pessoas, milhares de pessoas. E nos últimos 6 anos, eu trabalhei na província, estive em Botsuana, e depois de Botsuana eu voltei para Maputo, para a província de Gaza. O trabalho morei na capital, e de lá eu saía com a tenda menor, fazendo o trabalho, porque a tenda grande é muito difícil de levar, e precisava de caminhões e muitas coisas. Então, eu estava trabalhando passaram com o filme Jesus. Levávamos o filme Jesus, e esse filme Jesus era que nos abria a porta para as pessoas aceitarem a Jesus. Hoje contamos com muitos trabalhos fortes lá, em todo o estado, porque com a tenda nós plantamos igreja nos 10 cidades, lá, nos 10 estados. E a partir das cidades, nos lugares que nós plantamos a tenda, as pessoas continuaram fazendo o seu trabalho. Hoje contamos com muitas igrejas fortes, igrejas batistas e igrejas de outras denominações, porque hoje pode-se pregar, hoje pode-se falar de Jesus em todos os lugares. No tempo que eu cheguei em Moçambique, em 1990, ainda não podia-se sair e fazer evangelização. Então, para nós que tínhamos vindo de outros países e costumávamos fazermos a evangelização, nesse tempo foi muito difícil para nós. Mas tivemos a graça de poder ver, podermos plantar igreja, de podermos evangelizar as pessoas. Era gostoso, era maravilhoso quando você saía com folhetos nas mãos e as pessoas vinham todas desesperadas pedir aqueles folhetos, porque eles queriam conhecer mais de Jesus, queriam saber mais de Jesus. Hoje os jovens têm dedicado as suas férias para apoiar o evangelismo. Eu tive o prazer de conseguir viver isso ainda nos últimos anos que eu estive lá. Eu ia fazer o trabalho, passar o filme nos lugares onde não tinha trabalho evangelístico, e os jovens iam comigo e me ajudavam fazendo evangelismo, traduzindo e apoiando todo o trabalho. Então, eles hoje apoiam as congregações, as igrejas, iniciada com a tenda, mas também iniciada com novos grupos. Como a juventude, temos a Juventude para Cristo, eu não sei se aqui no Brasil deve ter esse grupo, mas a Juventude para Cristo, elas nos apoiaram muito mesmo, com o trabalho da missionária Conceição, que tinha o trabalho Comoço, projeto Comoço, com o meu projeto da tenda, aonde íamos, eles nos apoiavam e ajudavam pela situação de não podermos falar o português e não podermos sozinhos, né, fazer a obra, e eles nos apoiavam. Eles precisam muito das nossas orações, pois somente eles e as crianças que têm aceitado a Jesus podem mudar a situação, porque os mais velhos não querem muitas vezes saber. Eu trabalhei em Xai-Xai, morei em Xai-Xai e saía fazendo trabalho para outros lugares, mas trabalhei com a igreja de Xai-Xai. E com a igreja de Xai-Xai, o pastor faleceu. E com o falecimento do pastor, antes do falecimento do pastor, eu já havia feito
comprado um terreno e tínhamos plantado uma outra igreja ali em um outro lugar. E perguntando ao jovem que lá trabalha, que está lá, que trabalhou comigo e está ali, eu vou pedir beber um pouquinho d'água, pois um pouquinho. Com esse jovem, eu comprei, com a ajuda da junta, compramos um terreno em Xai-Xai, que é a capital de Gaza, e ali temos um trabalho muito bom plantado ali, onde os jovens estão trabalhando. Tem um pastor que vem de longe que está apoiando também o nosso trabalho ali. A situação espiritual do país. Nós temos grandes dificuldades em Moçambique. Botsuana não, porque Botsuana é considerado um país evangélico. Embora as igrejas ali também não são muito grandes, mas o governo evangélico, as pessoas, doutores, advogados, todos são evangélicos. E então trabalham falam de Jesus para as pessoas nos seus trabalhos e apoiam muito as igrejas, né? Então a situação espiritual do país de Moçambique é muito triste, porque mesmo indo à igreja, mesmo estando ali conosco, há uma grande dificuldade, porque eles procuram a feitiçaria. E, inclusive, muitas vezes, os próprios pastores das igrejas. Então, era uma luta para ensinar a nova geração de que Jesus Cristo é poderoso, de que Jesus Cristo pode tudo, que eles não precisavam de ir para a feitiçaria, não precisavam procurar outras coisas para se livrar, para ter o seu alimento, para ter o seu trabalho, para ter o seu estudo. Era somente confiar em Jesus, porque Jesus é a fonte da verdade, Jesus é quem nos dá tudo o que nós precisamos. E então os jovens passaram a fazer, as crianças, eu trabalho com as crianças, não sei se os irmãos do pastor estão passando as fotos, mas se estiver passando as fotos, os irmãos vão ver que são crianças, crianças, crianças e crianças, muitas crianças. E o maravilhoso é que eles têm uma aceitação muito grande de Jesus. E muitos deles já cresceram e estão fortes lá no trabalho. E eu louvo a Deus pela vida deles, pela vida de todas as pessoas, os jovens que estão tentando trazer o evangelho para Jesus. Na tenda que eu pedi, o pastor já passou, falei para o irmão Gelivânio que eu tinha uma situação para poder falar. Quando nós fomos plantar essa tenda, estivemos lá uma semana, o grupo preparando. Eu cheguei depois, quase já na véspera do dia de começar o trabalho. E tínhamos um problema muito sério, porque naquela semana que estávamos ali, a noite inteira, essa tenda. Nós viajamos mais de 1.000 quilômetros para chegar e plantar essa igreja, num vilarejo chamado 3 de Fevereiro. E perto daí tem, quase todos os lugares tem, mas perto daí tinha um feiticeiro. E a noite inteira nós ouvimos a batuque. Eles batem os seus tambores, suas coisas, a noite inteira nós ouvimos o batuque. No dia seguinte saímos para convidar o povo. E o pastor Sérgio então me chamou e disse: Otília, você percebeu uma coisa? Eu falei: o que, pastor Sérgio? Ele me disse: você percebeu que nem as crianças chegaram aqui? Porque a tenda era algo diferente, algo novo. E todos os lugares que nós plantávamos a tenda, que instalávamos a tenda, estava sempre cheio de crianças, muitas crianças. Mas ali nem as crianças. E então nós estávamos comentando, eu falei: você viu o trabalho dos feiticeiros a noite toda? Todos esses dias que nós estamos aqui, eles estão trabalhando. E então isso abriu os nossos olhos. E nós começamos então a orar e a clamar ao Senhor. É pena que eu acho que eu não mandei para os irmãos as fotos dentro da tenda do trabalho que nós tivemos ali. Houve muitas pessoas, muitas conversões. E uma igreja muito forte ficou plantada ali. Não é essa tenda, nessa mesma. E ficou um trabalho muito forte lá. Deixamos uma pessoa que aceitou a Jesus naquele lugar
Pastor Sérgio trabalhou com ele durante o mês inteiro, preparando para dar continuidade ao trabalho, porque ele já conhecia o trabalho, conheceu o trabalho e conhecia o povo, e ele então ficou como pastor naquele lugar. Então temos lá uma igreja forte na rua principal e o trabalho crescendo muito. Então, em todos os trabalhos que nós tínhamos sempre esse lado, a luta espiritual. Lutar com aqueles que não queriam que o evangelho fosse propagado naquele lugar. Eram pessoas que ficam doentes. E nesse lugar mesmo, todos nós ficamos doentes, porque o terreno que nos deram era pasto. E o terreno estava cheio de carrapatos. E ninguém avisou o pastor Sérgio. E o pastor Sérgio instalou a tenda lá. E todos, não teve nenhum que não ficasse com a febre dos carrapatos. Graças a Deus tínhamos uma médica que foi nos ajudar lá, e ela então telefonou para todos nós e toma tal remédio. Mas todos nós tivemos febre e passamos muito mal com os carrapatos. Os jovens que ficaram lá também sofreram muito. Agora, essa foto que o pastor colocou aqui, essa foto aconteceu em Botsuana. Eu estou pulando de um lado para outro porque com as fotos em Botsuana. Botsuana, no primeiro lugar, no segundo lugar que fomos plantar a tenda, levávamos sempre aquele outro caixote que o pastor passou antes e colocávamos ali esse daí. E esse daí era o nosso batistério, que o pastor Sérgio preparava as pessoas e logo os batizava. E depois nós continuávamos fortalecendo durante todo o tempo. Então, a irmã Janice esqueceu de pegar essa lona aí, que é mais forte, a água segurava. Então, ela pegou uma lona fina, bem fininha, que era as tendinhas finas que nós dormíamos nessas tendas, porque dormíamos nas tendas, irmãos, não era em casas, não. E então, na hora do batismo, se colocaram no caixote, encheu de água e a água fugia, porque o negócio era muito, muito, muito fino e não segurava, era um nylon muito fino. Então, nessa hora, nós começamos, eu olhando para um lado e o pastor Sérgio para o outro lado. De repente, nós vimos esse tambor. E os dois na mesma hora. Aquele tambor. Não vamos deixar de fazer o batismo, vamos fazer o batismo naquele tambor. Então foi quando enchemos esse tanque de água e os irmãos estão vendo, olha o tamanho das pessoas ali. E as pessoas tiveram que ser agachar ali para poder ser mergulhadas, para poder ser batizadas. Então nossos batismos eram assim na tenda. Além do caixote com a lona, também o que tinha à frente, quando havia algum problema, nós logo buscávamos socorro nessas coisas. E aí também ficou uma igreja muito grande, uma igreja forte, que estão pessoas de Botsuana, líderes de Botsuana, que estão fazendo o trabalho ali. Eu coloquei uma ordemzinha aqui, mas eu já saí dela totalmente. Vamos então... Eu queria falar um pouco de um texto que fala muito ao meu coração. Então, meu pedido para os irmãos é que continue orando pelas crianças, pelas igrejas e para todas as pessoas que estão ali. Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38, nos diz assim: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades. E curando todo. Deixa eu achar alguma coisa para segurar esse negócio aqui. Voltou. Então, né? Vou começar outra vez. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse texto fala muito profundamente ao meu coração. Porque fala das pessoas que viviam como ovelhas desgarradas. Os irmãos sabem que ovelhas precisam de um pastor, e ovelhas seguem a voz do pastor. É por isso que Jesus nos comparou com as ovelhas, né? Nós temos Jesus e nós somos comparados com as ovelhas porque nós o seguimos. Mas nesse texto ele fala que Jesus percorria os lugares. Ele ia por todas as partes, levando o evangelho, mostrando ao povo que ele era o Cristo que eles esperavam, que ele era o Cristo Salvador. E ele percorria, ele ensinava e pregava o evangelho. Mas também ele curava de todas as enfermidades. Mas a maior enfermidade que Jesus curava era a enfermidade do pecado, livrar as pessoas do pecado. E ele, vendo a multidão, ele teve grande compaixão. Nós, como cristãos, devemos ter grande compaixão das pessoas. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo difícil, um tempo que, se ouvirmos os jornais, ou mesmo as redes sociais, nós estamos vendo que o povo está de uma maneira terrível. Há muitas mortes, há muito sofrimento, há muitas coisas que em tempos passados não tinha, mas agora nós temos. E esse povo precisa desse Jesus. Esse Jesus que vem da multidão, ele teve grande compaixão. Muitas vezes nós estamos vendo as pessoas com necessidades, com sofrimento, e não temos compaixão. Mas, principalmente, a nossa compaixão tem que ser pela vida deles, pelos corações deles, para as transformações deles, para que nós possamos ser despertados para ver a desgraça, o sofrimento das pessoas. Jesus viu esse sofrimento. Jesus olhou para esse povo e viu que esse povo estava sofrendo, que esse povo estava vivendo uma vida de miséria, de desgraça mesmo. Em Moçambique, nós vimos muito isso. As pessoas que estavam conosco, louvando ao Senhor, cantando, dançando, porque Moçambique é um país que o povo gosta de dançar, mas que mesmo aqueles que estavam na liderança, como eu soube agora, eles estavam conosco. Nós falamos aqui no Brasil um pé no mundo, um pé na igreja. Lá nós falamos um pé na igreja e um pé na feitiçaria, nas coisas que destroem. E é muito difícil isso. Então esse povo precisa da compaixão de Jesus. Esse povo precisa que nós possamos levar o evangelho de Jesus para ele. Possamos orar, possamos clamar. Estamos em pandemia, não podemos fazer muitas coisas, mas as igrejas estão fazendo os cultos online. Né? Eu mesma estou louca para ir à igreja, mas como eu sou do grupo de risco, eu não posso ir. E já tem mais de um ano, quase um ano. Agora, em março, faz um ano que eu fui à igreja presencial pela última vez. Mas nós estamos ouvindo e precisamos levar. O povo não tem trabalho. O povo de Moçambique era um povo que estava assim, estavam aflitos, desgarrados e errantes. Não tinha alimentação, não tinha o amor de Deus, não tem o amor da família. Eu não vou falar de coisas aqui, porque como isso está online, eu não vou falar de coisas que eu vi, presenciei, que eu soube ali, de sofrimento, de coisas terríveis que é feito para com as crianças. Mesmo aqui no Brasil está numa situação muito difícil para as crianças, mas em Moçambique é muito difícil. As crianças nascem e elas são oferecidas aos demônios, aos espíritos. Então é muito difícil uma criança aceitar a Jesus. É muito difícil o adulto aceitar a Jesus,
porque ele traz consigo essa maldição. E nós temos que levar Jesus para que eles possam se libertar. Porque eles também estão como ovelhas que não têm pastor. E Deus então, e Jesus disse então aos seus discípulos. Jesus então está dizendo a nós, os seus discípulos, a nós e sua igreja no Brasil, rogai ao Senhor da seara. Ele diz: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. Nós temos um Deus grande e poderoso e nós devemos rogar a Ele pelo nosso povo em Moçambique, pelo nosso povo em Botsuana, pelo nosso povo no Uruguai, pelo nosso povo em Bolívia, que foram os países que eu passei. Moçambique eu passei 2 vezes. Eu cheguei em 1990, saí em 2000, fui para Botsuana 7 anos e meio e voltei e fiquei mais 6 anos, agora já em outra província, e ali, de lá eu vim para o Brasil. Então Jesus está dizendo para rogarmos ao Senhor que mande ceifeiros, com urgência, com urgência. Urgência aqui no Brasil, urgência em todos os países, nós precisamos rogar para que Deus mande ceifeiros, para que Deus possa levantar obreiros nas nossas igrejas, para que possam ir. Ouvir falar de missões, ouvir falar sobre ir e pregar a palavra, as pessoas estarem dispostas. Eu tenho ouvido isso aqui no Brasil. Nos países que eu passei era muito difícil, porque Moçambique nós teríamos que pedir ajuda, aqui no Brasil, quando alguém se decidia para ser um missionário, para se preparar, nós tínhamos que pedir ajuda ao Brasil, porque as igrejas são muito pobres. E agora a situação pior ainda. Havia se melhorado Moçambique, Maputo, Beira, estava numa crescente muito grande, com trabalhos, com pessoas estudando. Beira agora veio o ciclone e destruiu tudo. A missionária Noêmia, ela tem uma escola de primeira classe até a segunda e tem uma creche. Foram destruídos tudo. O ciclone passou e levou tudo. Ela estava aqui no Brasil, e imagina o desespero dela, que ela tinha vindo para fazer promoções, estava aqui, e o país, o povo dela, com 6 crianças, ela tem 2 filhos dela e outras crianças adotadas, o trabalho dela todo destruído. Mas nós louvamos a Deus, que pelas orações dos irmãos, todo o trabalho está retornando. Ainda está em construções as escolas, e nós precisamos de muitas orações, ela precisa de muitas orações lá. Então, a urgência de Deus. Ceifeiros são poucos. Ainda hoje, ceifeiros são poucos. Mesmo que sejamos mais de 1.000 missionários no campo hoje. Mas os ceifeiros são poucos. Porque são poucos para ir para os países para preparar os ceifeiros. Então, Deus tem urgência. E a palavra diz: rogai, rogai ao Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós devemos rogar ao Senhor da seara para que manda ceifeiros para Moçambique, para Botsuana, para o Uruguai, para a Bolívia, para o nosso país. Que Deus mande ceifeiros para fazer a sua obra. Deus é quem chama. Ele é quem vocaciona e ele envia. Eu mesma fui uma pessoa que dizia: Deus, Senhor, eu não posso, eu não sei. Ou muitas vezes nesse dizer eu não posso, não sei, estou dizendo eu não quero. Mas eu disse: você vai, é você que eu quero. E eu sei que Deus me preparou. Deus me usou para levar o evangelho nesses países, Botsuana, primeiramente Uruguai, depois Bolívia, depois Moçambique e depois Botsuana e de volta. Então nós devemos apenas estarmos dispostos a ouvir e obedecer. Deus tem um plano para cada um de nós. Lembro-me quando eu fui chamada com 15 anos. Uma menina pobre, uma menina sem estudo, uma menina órfã,
que estava trabalhando com a minha irmã, que é a mesma que nos levou para Itaúna. E eu fui, clamei ao Senhor, me preparei, e estava então preparada, me preparei o tanto que Deus quis. Não tenho faculdade, mas nós não precisamos esperar a faculdade para irmos falar de Jesus. Eu fiz magistério, fiz o seminário e fui para esses países e tenho certeza que Deus me usou e que Deus quer usar também os irmãos. Ah, mas eu já tenho muita idade, mas você pode fazer o trabalho aí, pode orar, pode clamar, pode ofertar, pode preparar os seus filhos, pode preparar os seus netos, pode apoiar os seus filhos, pode apoiar os seus netos para estudarem, para poder ir e levar o evangelho de Jesus. Em Jesus nós precisamos colocar todas as nossas esperanças, colocar o nosso desejo de fazer a sua obra. E também não precisamos ir longe, não. Olha só o que nós temos aqui nesse tempo de pandemia. Temos muito o que fazer. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus que pela primeira vez, eu estou meio nervosa hoje, que é a primeira vez que estou falando online. É a primeira vez que estou fazendo um trabalho desse. Agradeço ao irmão Giovânio, agradeço ao pastor que me deu essa oportunidade e preparou tudo para que assim acontecesse. Então, que os irmãos possam estar com seu coração aberto para Deus falar. Não podemos ir? Podemos telefonar, podemos mandar uma mensagem e podemos, nesse tempo, estar preparando, ofertando e preparando outras pessoas para levar o Evangelho. Eu sei que eu já passei o tempo, pastor, mas tem aqui um coro. Eu não ia fazê-lo porque é online, mas eu vou cantar este coro para os irmãos. Esse coro está em Xangana, na língua do sul de Moçambique, que nos diz assim: Andate a Yesu, Arizoberi, Arizoberi Simba. Andate a Yesu, andate a Yesu, Arizoberi, Arizoberi Simba. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, jamais acaba, jamais acaba a força, jamais acaba a força, jamais acaba, jamais acaba a força. E confiando nesse sangue de Jesus, e ele derramou na cruz por todos nós que somos salvos, por todos nós que Deus mandou alguém para falar. Sempre Deus usou alguém para ir e nos levar a sua mensagem, a sua palavra. Pelos pastores que estão nas igrejas, trabalhando, como o nosso pastor que nós temos, pastor Sidney, como o irmão Gilivânio, que também está no trabalho, ajudando. Então, nós podemos fazer, nós podemos ir. Se não podemos ir, não há desculpas porque há pandemia. Porque, como eu já disse, nós temos celulares, nós temos redes sociais, estamos muitas vezes assistindo as redes sociais, mas esquecemos de mandar uma mensagem para aquele meu irmão, para aquele meu amigo, para aquele conhecido que precisa realmente de Jesus. Assim como ele me mandou, e eu estive 28 anos no campo, e ainda tive o privilégio de voltar. E espero ainda ter tempo para que passe essa pandemia, para que eu possa estar também, voltar ao meu trabalho, falar de Jesus. Falo quando vou no mercado, quando encontro as pessoas, mas ainda não posso ir às igrejas para levar o Evangelho de Jesus. Mas posso orar, mas posso clamar, mas posso orar, posso mandar uma mensagem, posso falar de Jesus nas redes sociais, em todos os lugares. Temos a pandemia, mas Deus abriu um grande leque para que nós possamos levar o seu evangelho àqueles que não o conhecem. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmão Giovanni. Que Deus continue abençoando o seu trabalho e continuando os irmãos que me ouviram nesta manhã. Amém.
Bem, deixa eu ajustar a tela aqui da irmã. A irmã está me ouvindo, né? Sim, Ok, deixa eu só deixar aqui uma configuração melhor para os irmãos também nos verem. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, olha, a irmã trouxe aqui para a gente a palavra, trouxe um pouco do testemunho e a gente se alegra muito por isso. Como a irmã falou, né, primeira vez que ela falou aqui numa transmissão, e agradeço a Deus pela vida da irmã Otília, agradeço por ter aceitado esse desafio de conversar com a igreja. Eu acho, considero de uma enorme importância a igreja ser fortalecida através da experiência que a irmã teve, né? E a irmã, mesmo com esse desafio, ter aceitado e ter nos enchido aí de informações e para a glória do nosso Deus, a gente poder louvar o nome dele através da vida da irmã. Eu confesso que eu também estava com alguma tensão aqui, até para poder trazer tudo isso com qualidade. Ali no início a gente teve, eu tive uma dificuldade. O Gili orou, a oração do Gili só foi escutada pelo pastor, pela irmã Otília, e os irmãos da igreja não isso. escutaram. E Deus, né? Mais importante. Ai, Deus. É o Mas, principal, né? é, mas ao final a gente conseguiu se alinhar as fotos também. Eu não me coordenei muito bem. Aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente testou, nem tudo saiu como a gente queria. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente conseguiu transmitir aqui é para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu até vou passar para o Gire também, mas deixa eu só fazer uma ressalva, meus irmãos, falar um pouquinho com a igreja, né? Apesar da dificuldade, nós estamos bem, temos um conforto, né? Eu estou aqui no meu lar, na minha casa. Quando a irmã estava falando ali, por exemplo, né, da dificuldade, a tenda instalada num pasto, e que os irmãos foram acometidos de enfermidades por conta de carrapatos, né? Isso me chama bastante atenção, isso me impactou também, né? A gente tem meios, apesar de algumas dificuldades, e podemos fazer muito mais do que já temos feito. Devemos fazer mais do que já temos feito. À noite a gente vai continuar falando sobre isso, vamos desenvolver aí a mensagem em cima da divisa também da campanha de missões desse ano. Mas reflitam, meus irmãos, na história, naquilo que a irmã contou, no chamado de Deus à sua vida, não rejeite, fale conosco, queremos apoiar, incentivar você também, direcionar sobre o trabalho missionário, mas Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Depois Amém, amém. aceitarmos ou não o chamado de Deus, tá certo? Irmão Tíria, obrigado, muito Nada. pelas suas palavras, obrigado por estar hoje aqui conosco. O Gili, quer falar alguma coisa? Sim, pastor, apenas concluindo, também me chamou a atenção a história do carrapato, da instalação da tenda ali sobre o terreno ali cheio de carrapato. Comentei com a irmã Otília dias atrás que um dos primeiros cartões de oração que eu me lembro de ter recebido, isso aí quando criança, quando adolescente, era justamente de orar pela implantação da Tenda da Esperança em Moçambique. O coração se alegra de hoje da irmã Otília estar compartilhando suas experiências conosco. Indiretamente orei pela vida da irmã. E quem é que cuida de tudo isso? Deus, através das nossas orações. Quem cura da doença lá do carrapato que pegou ali boa parte dos nossos missionários? Deus, através das nossas orações. Quem cuida nessa parte de doenças, dificuldades, como, por exemplo, trafegar pelos locais das bombas, quem guarda? Deus, através das nossas orações.
Outro ponto é, por exemplo, a alimentação escassa, tinha que ser comprado fora. E aí vem a nossa parte também de segurarmos a corda, dando condições aos nossos missionários de ter a sua alimentação. Por exemplo, o terreno de Xai-Xai foi comprado para a instalação de uma tenda. Isso também envolve recursos financeiros, recursos que foram dados por nós. Então, irmãos, tanto no início como no final do culto, nós temos lá um slogan, faça parte dessa história. Então, não fique de fora daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Ore, contribua, se Deus te der um chamado, vá, e que assim nós possamos levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Essa é a minha palavra hoje. Muito obrigado, irmão Cida, por ter aceito Nada. nosso convite. Que o Senhor continue abençoando a vida da irmã. Amém. E abençoe Amém, vocês amém, também. Gília. Vamos orar mais uma vez. Vamos, irmão, você em casa também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, louvado seja o teu bendito nome. Obrigado pela vida da irmã Otília, pela experiência compartilhada, o testemunho que fortalece a fé da tua igreja. Continue a falar conosco. Pai, que o trabalho também do Gile de trazer conhecimento, informações, ou mesmo os testemunhos e os missionários até a sua igreja, contribua para a realização da tua vontade em nossas vidas. Se há entre nós, Deus, pessoas que têm o chamado e foram também motivadas aqui nesta manhã, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor permita que possamos auxiliar, sermos instrumentos nas tuas mãos, Senhor Pai querido. para que juntos possamos obedecer, ouvir a tua voz e aceitar a missão que o Senhor tem à sua igreja. Todos nós, Pai, temos responsabilidades para com o Evangelho e com o reino do Senhor. Fala com a tua igreja, Deus. Fala, Senhor. Continue a derramar sobre nós a tua graça, continue Senhor Deus. a dar-nos com a tua misericórdia, mas não deixe de falar conosco. Agradeço pela vida da irmã Otília, agradeço pelo irmão Gile e por cada um dos nossos irmãos que estão conosco nesta transmissão também. Louvado seja o teu nome, com perdão dos meus pecados e orando pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Querida igreja, vou me despedir aqui do Gile e da irmã Otília. Obrigado mais uma vez. Eu vou dar sequência ao culto, nós vamos louvar a Deus, né? E espero, irmã Otília, que numa outra oportunidade a gente consiga estar no mesmo ambiente, né? No culto, as portas da Igreja Batista de Vila Dice permanecem abertas, né? Eu quero poder conhecer a irmã pessoalmente, coisa que a gente Amém. fez só virtual aqui, mas acredito que Deus nos dê esta oportunidade, tá bom? Um grande abraço, Tá meu irmão. bom. Obrigada. Obrigado, Gili. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos permanecer no louvor ao nosso Deus. Quero só ajustar aqui um outro ponto, para que você continue a me escutar, ouvir também o louvor, e nós vamos louvar a Deus com o cântico Pontes, que foi um dos temas de missões, só que da campanha de missões estaduais. Mas esse cântico fala muito aos nossos corações também, nos levando a ligar pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Kiel vai ministrar aqui e introduzir este louvor, essa adoração ao nosso Deus. Louvemos. Amém, glória a Deus. Nesse próximo momento vamos estar louvando a Deus com o hino tema de missões, pontes, que realmente nós possamos nos tornarmos pontes, que nos ligamos aos outros também, para que as pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Amém? Vamos louvar.
entregar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, se com meu olhar várias pedras lançar, se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajuda? Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce nos exaustos. Mesmo que toda a ciência souber e a fluência entre línguas tiver, ou pela fé lança montes ao mar, ainda é prata. Mesmo que tudo também eu é a minha vida uma causa a entregar, nada é completo se me não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, se com meu olhar várias pedras lançar, se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajuda? Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce montes ao sol. Mesmo que toda a ciência souber e a fluência entre línguas tiver, ou pela fé lança montes ao mar, ainda é prata. Mesmo que tudo também eu a minha vida uma causa a entregar, nada é completo se me não houver amor de verdade. Amém, queridos. Olha só, nós sabemos que estamos um pouquinho avançados no horário, mas queremos ainda adorar a Deus. Eu tenho uma segunda participação, vou transmitir ainda hoje, agora, na verdade, do nosso irmão Cleto, nossa irmã Fabiana e também do nosso irmão Hernando. Eles louvam a Deus com os seus instrumentos e nós vamos compartilhar aqui também com os irmãos. Vamos juntos louvar, adorar a Deus através dos dons, talentos que Ele tem concedido a esses nossos irmãos que contribuíram aqui também encaminhando essa participação, esse louvor a Deus. Vamos louvar. Vai.
Amém. É isso, meus queridos. Cleto, Fabiana, Hernando, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. É bom ouvir os irmãos tocando, é bom poder louvar a Deus também acompanhando os irmãos. Deus os abençoe. Irmãos, quero somente avisar para encerrarmos, confirmando, né, reforçando que nós não teremos culto presencial no dia de hoje. Nós teremos apenas uma transmissão acontecendo ali do nosso ambiente, do nosso espaço, né, na Luiz França, mas não estará aberto ao público, não estará aberto aos irmãos, tá? Permaneçam nas suas casas. Nós queremos também nos resguardar também, resguardar os irmãos. Pensamos muito acerca disso, temos orado bastante também quanto a tudo isso. Orem conosco, mas acreditamos que neste momento é o melhor caminho a seguirmos. Então, nós não teremos culto presencial. Acompanhe a partir das 18 horas, 30 minutos, nós estaremos ao vivo aqui novamente pelo Facebook. Tá certo? Assim que tivermos um momento melhor, nós vamos notificar novamente o nosso retorno ao presencial. Deus abençoe a cada um de vocês. Pensem, estejam conosco também mobilizados para a campanha de missões de missões mundiais deste ano, tá bom? Teremos ainda outras participações em outros domingos e vamos continuar falando sobre missões mundiais. Assim, paz a todos, um bom domingo na presença do Senhor, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.